Bom dia, povo brasileiro desta terra de Santa Cruz, consagrada ao Senhor, que tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida. Como sacerdote da Igreja Católica, hoje venho expressar a minha preocupação com todas as ovelhas que neste momento onde estamos vivendo, momento eleitoral, muitas das nossas ovelhas estão participando, estão engajadas e, de certa forma também, muitas estão sendo usadas verdadeiramente por interesses que comprometem e até podem conduzir à perdição das vossas almas. Falo da discussão que no momento eleitoral atual tem ganhado a temática do aborto. Como nós somos católicos, cristãos, antes de tudo é importante conhecer o que a doutrina da Igreja fala sobre este tema, que é de fundamental importância para as nossas vidas e para o bem de nossas almas. O quinto mandamento, não matarás, e no Catecismo da Igreja Católica, número 2270, vai expressar justamente qual a posição da Igreja sobre o aborto. Existem várias formas de comprometimento e de participação, que o Catecismo chama de cooperação, seja moral ou material, junto a este crime e este pecado gravíssimo. A cooperação moral é, antes de tudo, aquela participação de quem comete, de quem ajuda, através do incentivo, da divulgação de ideias. Por isso mesmo, no momento que nós vivemos, são vários os temas que podem incorrer as pessoas nesta cooperação moral. Como um exemplo bem prático, se nós encontramos candidatos, partidos políticos, que na sua ideologia, no seu programa e na forma de pensar, defendem este crime hediondo e este pecado grave, como cristão católico, nós não podemos apoiar estes candidatos ou partidos políticos. O mais importante, meu irmão e minha irmã cristã, católica, é que você tenha a consciência de que, em primeiro lugar, nós defendemos a vida daqueles que são indefesos e nós devemos ser a voz daqueles que ainda não têm voz. O Estado, ele, em primeiro lugar, deve garantir o direito à vida de todos. Quando a vida de alguns destes é ameaçada, o Estado já não está cumprindo o papel que deveria prestar junto a estas pessoas, defender a vida. E para nós cristãos católicos, a vida começa com a fecundação. E neste momento já existe no seio, no ventre materno de uma mãe, uma vida que merece ser cuidada, respeitada e zelada por cada um de nós. Então, nós devemos ter o cuidado de analisar bem aqueles que propagam esta ideia. Quem defende esta ideia? O que pode acontecer? Para a nossa doutrina católica, tanto o Catecismo da Igreja como o Código de Direito Canônico prescreve uma pena chamada de excomunhão later sententia. O que seria isto? A pessoa que apoia, divulga, comete, incentiva, de todas as formas, até as formas mais simples. Se você sugere, se você dá um telefone, se você leva a pessoa até uma clínica, se você aconselha de forma errada, você está participando de modo material neste crime e
para a nossa doutrina católica, neste pecado gravíssimo. Desta forma, a pessoa, ela auto se excomunga. Não é necessário, para entender a autoexcomunhão, que um padre ou um bispo excomungue a pessoa. O próprio crime que a pessoa fez, ela por si já está excomungada. Ela fez a sua excomunhão quando quebrou a comunhão entre a vida que Deus mesmo depositou no seu ventre. E aqueles que participaram também se tornam criminosos e por isso pecadores. Agora também é necessário entender que esta autoexcomunhão acontece de forma consciente. Por isso, neste momento eleitoral, digamos que você tenha votado em algum candidato que apoie e divulgue as ideias do aborto. Se você até o momento não conhecia a gravidade deste pecado, então você não tem como responder por este pecado. Mas digo como sacerdote, a partir do momento que você tem a consciência, o conhecimento da gravidade do pecado, e mesmo assim continua ou realizará e votará em pessoas, candidatos que apoiam essas ideias, apoiando associações, apoiando amizades, vocês, de modo consciente, estão se excomungando da própria unidade da igreja. Então, na verdade, alguns poderiam dizer, a igreja não usa de misericórdia. Pelo contrário, a misericórdia da igreja ela é infinita, porque ela é a extensão do próprio amor de Deus derramado em nossos corações por meio do seu Filho Jesus Cristo. O que acontece é que nós não podemos permitir que as pessoas que cometam estes crimes sem a consciência devida ou de modo consciente vivam como se fizessem as coisas mais normais do mundo. É necessário então, tendo a consciência, não cometer o mesmo pecado, o mesmo crime. Por isso, meus amados irmãos, minhas irmãs, todos aqueles que, tendo agora o conhecimento, a profundidade do que significa e qual a gravidade do aborto, nós não podemos incorrer, agora conscientes, no mesmo crime. A misericórdia da igreja alcança também aqueles que porventura tenham cometido este pecado. A misericórdia é manifestada e a igreja continuará de braços abertos a todos aqueles que de modo penitencial, contrito, alcançarem e desejarem se redimirem, consertarem esse grave erro que foi cometido anteriormente. Agora eu vou então dirigir às mulheres de modo especial uma carta que Sua Santidade João Paulo II escreveu sobre o aborto. Eu gostaria de dizer agora uma palavra especial para as mulheres que fizeram um aborto. A Igreja está ciente dos muitos fatores que podem ter influenciado vossa decisão. E ela não duvida que em muitos casos foi uma decisão dolorosa e mesmo esmagadora. A dor em vosso coração pode não ter sido curada ainda. Certamente o que aconteceu foi e permanece sendo terrivelmente errado. Mas não vos entregueis ao desânimo, não percais a esperança. Em vez disso, tentai compreender o que aconteceu e enfrentai isso honestamente. Se ainda não o fizestes,
entregai-vos com humildade e confiança ao arrependimento. O Pai da misericórdia está pronto para vos dar seu perdão e sua paz no sacramento da reconciliação. Vós compreendereis que nada está definitivamente perdido e sereis capazes de pedir perdão a vossos filhos, que agora vivem com o Senhor, com o auxílio e conselho amigável e especializado de outras pessoas, e como resultado de vossa própria experiência dolorosa, podereis estar entre os defensores mais eloquentes do direito à vida para todos. Sua Santidade, o Papa João Paulo II. Amados irmãos e irmãs, a todos que escutam esta mensagem, a misericórdia infinita de Deus, o espírito de oração, nós precisamos nos unir num só coração e numa só alma para rezar intensamente pelos rumos do Brasil. Não permitamos que as forças escuras e obscuras das trevas que estão a serviço de Satanás, elas não imperem nesta terra consagrada à Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida. Que todos os anjos, santos, arcanjos, todos os santos protetores e padroeiros, que são sempre invocados com devoção sincera por estes milhões de brasileiros que professam a fé católica, sejam defendidos sempre de todo o mal. Que o Senhor abençoe, guie os vossos corações que agora escutaram e estão prontos para decidir segundo a verdade do Santo Evangelho e da tradição da Igreja. Que Deus vos abençoe e vos guarde sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.